Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Bravos Investidores, o canal do investidor da Brava Energia. Essa sexta, diferente das sextas anteriores, a gente vai fazer não só a Semana da Brava, petróleo e outras coisinhas, mas também vai dar uma olhada no petróleo como um todo, porque a gente não fez o Weekly Update na quarta-feira, nossa atualização semanal de IEA e tudo mais, e vamos falar sobre um pouco do vídeo de quarta-feira, tem algumas notas que eu quero botar, de perguntas que eu recebi, e olhar também com uma atenção redobrada um relatório que saiu do BTG, saiu ontem em inglês e hoje saiu em português, recomendando compra da Brava, reduzindo o target e algumas coisinhas que eu até mandei e-mail para eles querendo tirar dúvidas, mas não fui explicado ainda, não foi respondido, então vou botar aqui minhas dúvidas com relação a isso nesse vídeo. Mas vamos começar pelo começo. Nossa curva de projeção do petróleo. O que a gente tem aqui? A gente tem as curvas do dia 27, 28 e 29, que eu tinha botado aqui, né, todo mundo junto. E semana passada, no dia 5, eu botei essa curva aqui azul. E o que eu mostrei? Eu mostrei que a gente cedeu muito, mas a curva na ponta mais longa, ou seja, vencimentos para 2030, 2032, estava mais alta. E isso foi muito interessante, né? Eu falei tentando mostrar para vocês como era um bom sinal. E olha como está interessante a curva de hoje. A gente subiu aqui $1, mais de $1, foi estreitando, mas não deitou tanto. A gente manteve um tanto da inclinação, voltando a se misturar aqui nas curvas dos dias anteriores. Embora a gente ainda esteja sensivelmente mais baixo, a gente está o quê? 1,20 de alguns dias anteriores, dos dias do final do mês passado, mas na curva longa a gente já está mais próximo. Então, na curta, a gente ainda está uma defasagem, mas nas longas a gente já fez esse imbróglio como um todo. E o petróleo na semana teve uma semana de emoções. Depois de uma semana passada de grande queda, a gente abriu, caiu, subiu e voltou. Mas terminou a semana com uma leve alta. Isso é importante, tá? Perdão, esse é o gráfico semanal, não sei. Mas desculpa, a explicação é a mesma. Subiu, caiu um pouquinho, subiu mais e voltou. Mas eu queria mostrar para vocês o que aconteceu no petróleo, e isso é importante pra caramba. Por volta das 4 horas da manhã, o TC, tá? O petróleo começou a subir, subiu numa linha reta quase. Chegamos aí a bater a casa dos $68 o barril, saindo de uma faixa de 65, 65,80. O que foi isso? Tá? Isso aqui foi um ataque de drones a dois petroleiros no porto de Primorsk e atrapalhou lá, a gente não sabe quantos dias vão voltar a funcionar o porto. E isso é uma coisa importante porque esse porto, ele é um dos três principais portos da Rússia que não estão
próximos ao Ártico. Então, isso aqui tá congelado já essa época do ano. Outubro vai terminar de congelar. A gente já teve, essa semana passada, eu vi uma foto de um petroleiro que estava rodando em círculos, esperando que o navio quebra-gelo passar para ele escapar. Então, isso aqui é complicado e caro. E os navios que estão transportando petróleo russo, em sua maioria, hoje são navios fantasma, digamos assim, que eles chamam de frota fantasma. E tem bandeira que não é bandeira. Por exemplo, um dos navios que estava hoje sendo abastecidos e foi atacado, estava com a bandeira da Malásia, com um código de não sei o quê, mas na verdade era de um outro país. Ou seja, uma pequena bagunça gigante, tá? E aí acaba que provavelmente o dono do petroleiro não vai conseguir receber o seguro. Fraude de seguro. Mas enfim, o porto que foi atacado foi esse Primorsk. É mais ou menos aí a gente tem uma capacidade na casa de 1 milhão de barris de petróleo e 300 mil barris de diesel e outros derivados. Na prática, se exporta lá entre 600 e 800 mil barris dia, mais uns 200 de diesel e outros derivados. Tem esse aqui de Ust-Luga, que é um pouco menor. E tem esse de Novorossiysk. Isso aqui. Esse porto está muito perto aqui da Ucrânia. É razoável que daqui a pouco comecem a atacar esse porto, se já não atacaram. Acho que já atacaram um pouco. Aqui, como é longe, aqui a gente tem a Ucrânia, a Bielorrússia e tudo mais, a galera aqui se sentia mais segura. Atacaram isso aqui, tá? E isso mostra uma nova metodologia de ataque dos ucranianos, porque semana passada ou retrasada eles atacaram esse gasoduto, esse duto. Aqui eu acho que tem um mix de oleoduto e gasoduto. E o problema disso aqui é que leva energia para os outros países aqui. E aí o pessoal ficou hashtag chateado, Lituânia e afins, o pessoal ficou puto mesmo. Se ele pegar isso aqui, quem que vai pegar? Esse petróleo daqui sai para onde? Sai um pouco para Roterdã, mas a gente sabe que a Europa já está diminuindo a compra de coisa russa, tá? Isso aqui sai muito para a China, sai para as Índias, sai para um monte de lugar, tá? Então, o fato de você ter atacado um bicho aqui e não atrapalhe os amiguinhos daqui, pode dar um ânimo para a Ucrânia terminar de bombardear isso aqui e isso aqui. E nessa soma aqui, a gente tem aproximadamente 2,5 milhões de barris de capacidade total de exportação. Tá? Isso é muita coisa mesmo. Então, é um bicho que devemos prestar atenção, porque o mercado de petróleo não está tão folgado assim. A própria IEA soltou um relatório essa semana que eu perdi, peço desculpas, aumentando, revisando a projeção de consumo, até botando máximo de consumo de petróleo, se não me engano, até 2050 ou 2060, onde anteriormente se falava que em 2030 atingiríamos o máximo. Aí tinha um jogo que talvez fosse a casa de 2032, só que o que temos hoje é que continua sendo o consumo segue e vai chegar até acho que 115 mil barris, 112 milhões de barris por dia em 2050. E a grande questão é, a gente tem um cenário possível, né, onde não podemos esquecer que, por exemplo, num regime de guerra,
se consome petróleo, beleza, mas no regime de reconstrução se consome às vezes mais petróleo ainda. E a gente vai ter que reconstruir a Ucrânia. Então a Ucrânia vai ser um ponto de consumo de petróleo. Isso é importante, tá? Então teremos aí algumas coisas bem interessantes. Então, isso aqui aconteceu, no resto do dia ficamos meia bomba, porque até o próprio mercado ficou meio sem saber o que fazer. Os títulos americanos tiveram um dia de alta, mercado meio perdido hoje, tá? Então, só do petróleo ter dado essa puxada já nos é algo muito importante. A nossa brava é que na semana, teve mais uma semana de queda. No diário, tentou subir, abriu em alta, fechou perto da mínima, ponto importante. Mas quero reforçar a todos a falta de volumaços nessa queda. Tivemos bons volumes, mas hoje foi um volume médio. Ontem, que foi um dia de tentativa de recuperação e tudo mais, teve um volume melhor. Dia anterior, volume nulo. Os volumes não estão essa Coca-Cola toda. Se a gente pegar no semanal, dá para ver melhor ainda. Essa vez aqui que a gente quase rompeu aqui, tivemos um volumaço e desde então volumes pequenos. Tá? Então não tem muita coisa para achar estranho. Olhando aqui, a gente tem o IFR, que é um indicador de força relativa, mostra que talvez o papel esteja chegando numa posição já de excesso de venda. A última vez que a gente esteve nessa mesma faixa de preço foi nesses fundinhos dos 17. Então, talvez tenhamos algum fôlego no futuro próximo. Mas o que é importante? Deixa eu botar aqui nos 5 minutos. Isso aqui. E ontem. Isso aqui, com volumes grandes. Isso aqui, se como eu posso dizer, a gente acha que pode ter sido bom velho pessoal da marra saindo, tá? Tô tentando pegar a imagem aqui rapidinho. Isso aqui foi o BTG hoje, marra vendendo a torto. Mas isso aqui foi ontem, aquele final do dia, tá? BTG comprador líquido, e de repente soltou a mamona no papel. Foi muita coisa. Prau, porrada, tá? E vendeu até um pouquinho mais no after. Feio isso, muito feio. Não, isso aqui é leilão. Ele vendeu um dedo no after. Muito feio isso aqui, tá? Então, isso aqui se acredita amarra, mas é especulação, não dá pra gente saber ao certo. Mas se for, isso mostra que a marra está saindo numa velocidade razoável, pressionando o papel, de tal forma que está acabando o papel, deve estar num fim. Não dá para saber ao certo, mas ela já vende há semanas, então é razoável crer que estão perto do fim. E uma coisa importante naquele gráfico que eu mostrei é que ali é o saldo líquido. Então, por exemplo, aqui onde eu trabalho, a gente opera pelo BTG. Então, o que a gente compra aqui, por exemplo, se a Marra vendeu o mesmo lote, o saldo do BTG fica zero. Só que a gente comprou e a Marra vendeu.
Então a marra saiu de fato, de um pedacinho, né? Então esses saldos líquidos são pontos que dão uma enganada, mas são importantes da gente olhar com calma, tá? Muita calma. Com relação ao relatório de petróleo, o relatório de petróleo dessa semana saiu com um aumento de produção e aumento de estoques, tá? A gente teve um aumento de estoque de 4,5 milhões de barris, perdão, e a gente teve um aumento de 72 mil barris produzidos. Nada de mais, nada de menos, nada que vá mudar a vida de ninguém, esses 72 mil barris, mas mostra, de certa forma, isso não podemos ignorar, que é o fato de estar subindo. E é a segunda semana que sobe. E o que a gente vê? A gente vê as sondas Baker Hughes, a contagem das sondas Baker Hughes, parecem estar chegando num platôzinho. A gente teve uma sequência de quedas, lateralizou. Semana passada subiu, semana retrasada subiu 1, semana passada subiu 2 e essa semana subiu mais 2 sondas. Então, é algo que temos que ficar de olho aberto. Mas não é nada de outro mundo, beleza? Ainda estamos com uma produção ano a ano crescendo só 200 mil barris. Isso é proporcionalmente pouco, tá? Me lembro que eu fiz um vídeo que eu mostrei para vocês ano a ano, a gente tinha crescimento de 600, 700, 800 mil barris por dia e agora a gente está com 200. E a minha expectativa é que até o final do ano isso aqui chegue a zero ou negativo, tá? E aí vamos para o relatório do BTG. Relatório datado de hoje. Eles falam que estão reduzindo o preço-alvo para R$ 27 a ação de 28. Fala bem da empresa. Tá parecendo quase um toco, né? Tipo, todo mundo só elogia, 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 quer ficar comigo não. Enfim. Falam da questão de transformar a dívida em equity, né? Fazendo caixa e tudo mais. E aí eles falam uma coisa aqui que eu não gostei, que é olhando para 2026, a companhia deve ser neutra em geração de fluxo de caixa. Isso aqui eu não gostei, tá? Por quê? Isso aqui só aconteceria se a gente fizesse um capex muito grande mesmo, gigantesco. Por quê? Naquela apresentação, naquele vídeo que eu fiz semana passada, eu botei aqui o capex, eu mostrei, né, que a gente pode fazer R$ 1 bilhão de caixa livre até, com petróleo 67. E aí eu levo um ponto muito importante, isso aqui é o foco operacional, né? Eu não quis dizer aqui nesse ponto que isso é o que a empresa vai gerar absolutamente, porque tem one-offs, tem créditos entrando, né? A gente não sabe se teve. Eles estão fazendo um trabalho muito intenso, né, de liability management, que eles chamam, que é a gestão de passivos e ativos e tudo mais. Então, tem antecipação da, do FPCA de Atlanta, tem dinheiro entrando lá da unidade de tratamento de gás natural que a gente vendeu para PetroRecôncavo. Talvez tenha alguma coisa saindo de caixa. Imagina se os caras fazem alguma coisa e diminui custo de outra coisa. E aí tem que botar dinheiro. Porra, fantástico, né? E é uma coisa única. Então tem esse trabalho de ativo e passivo.
Perdão. Eu não quero brigar com isso, não quero brincar com isso, porque é uma coisa que não dá pra gente ter certeza, falando num português muito claro. Mas, falando num português muito claro, eu botando 14,50 de CAPEX, 500 milhões de dólares, com petróleo a 65, que é o padrão dos caras, tô botando 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares é muito dinheiro, tá? Eu chego aqui em 2 bilhões de reais. Por que eu tô pensando em 500 milhões de dólares pro ano que vem de CAPEX? Porque no último call, o pessoal da Brava falou que eles estavam antecipando um pouco dessa nova fase, né? Que é a fase 1 de Papa-Terra e fase 2 de Atlanta. Tinham conseguido fazer meio que um pouco agora, 65% tem que pagar no ano que vem e mais um pouco para 27. Fantástico isso, tá? Então, olhando para isso, por exemplo, no último trimestre, no trimestre anterior, a gente já fez o pagamento, um acerto com coisinhas para Atlanta. Teve remanejamento lá de dutos e tudo mais que já considerou um custo ali. Então já teve um capexinho antecipado para o projeto agora desse ano que vem de Atlanta, já pago no segundo trimestre de 2025. Pode ter alguma coisa agora, não sei. Desculpa, gente. Tô ficando sem voz. Não sei mesmo se teve, acho que não. E deve ter no próximo trimestre. O do próximo trimestre já é a coisa do ano que vem. E aí, esse negócio que vai para o ano que vem, já de investimento do ano que vem, da fase, dos 600 e tantos milhões de dólares que eles tinham que botar como um todo, já tem um pedaço pago aqui. Eu estimo que vai ser uns 150 milhões de dólares agora nesse próximo trimestre. Então, ano que vem não vai ter um caralhão de CAPEX a mais. Desculpa o termo técnico, mas é verdade. Então, essa tese aqui, que a companhia vai ser neutra para geração de fluxo de caixa, duvido, dó. Beleza? Duvido. Duvido mesmo. E outra coisa que eu não entendi mesmo, mas mesmo, muito mesmo demais, é o pessoal botando papaterra no quarto trimestre de 26. Pode ser isso, pode ser que aconteça. Mas o que eu vi essa semana? Tá? Eu vi essa semana um documento da Brava para o IBAMA falando que a Constellation, a sonda, estará livre no início de outubro para fazer a lavagem de casco e tudo mais. E dia 15 de novembro de 15 de novembro deste ano, 2025, estará disponível para a Brava para começar as coisas. Então, se a Brava começar a cavar Papa-Terra em 2025, em maio esses poços estão trabalhando. Então, a gente está falando do segundo trimestre. Tá? Acho improvável, não digo impossível, acho improvável que a Brava demore um ano para cavar 2 poços. Ah, mas são 4 no total? Sim. 2 agora em Papa-Terra, depois vai dois para Atlanta. Acho extremamente improvável. Tá? Extremamente. E seria... Não sei se seria a melhor decisão, inclusive financeira, fazer isso. Ficar deixando de produzir para esticar, não sei.
Mas a gente tem que confiar na gestão. Se for essa decisão, que seja. Acho que operacionalmente e financeiramente deve fazer mais sentido encurtar isso e entregar o mais rápido possível para a Paterra, que aí já produz alguma coisa, e aí corre para Atlanta, produz alguma coisa e dá uma olhada em Manati para ver se de Manati não, Malombe, para ver se produz mais alguma coisa em Malombe também. Então, esses dois pontos eu não consegui enxergar. Eu não consegui enxergar isso aqui e não consegui enxergar isso aqui. Tá? E isso é importante. Por quê? É, ele bota dividendo zero. Eu não consigo enxergar isso. A gente vai receber dividendo. Isso aqui tá tudo em dólar, tá? Acredito que o lucro o lucro líquido da empresa será sensivelmente maior do que isso. Por quê? Agora o Ronaldão vai bater em mim porque eu vou pegar o Excel. A gente está com aproximadamente acumulado de lucro. A gente teve 1 bilhão de lucro no primeiro trimestre, salvo engano. A gente teve uns 800 milhões de lucro nesse trimestre, salvo engano. Eu acho que esse trimestre a gente vai ter uns 700 milhões de lucro. E no último tri, eu acho que a gente tem mais uns 900 milhões de lucro. Tô falando lucro, tá? Lucro. 3.400. Aí a gente divide por 5,40, vamos botar o dólar, a gente tem 600 milhões de dólares. 600 milhões de dólares é sensivelmente diferente de 394. E eu não consigo ver esse lucro líquido aqui também. Nem esse. Eu sou muito retardado, porque eu não estou conseguindo ver isso. Beleza? Ah, mas teve um one-off de câmbio. Sim, sim, não estou discutindo isso. Tá? Lucro tem esse efeito. Mas existe um cenário bem razoável do petróleo voltar a subir. O petróleo a 75 dólares, se o dólar subir, a gente equipara uma coisa a outra, dependendo de quanto o dólar subir. Tá? O nosso nível de produção já está muito mais interessante do que estava em janeiro, do que estava em março, do que estava em maio. E se Deus quiser, a gente vai fechar setembro com nível bem redondinho, Atlanta redondinho, Papaté redondinho, Manati redondinho, todo mundo redondinho. Coisinhas interessantes no norte e no nordeste, tanto em Potiguar quanto na Bahia, no Polo Recôncavo. Então, a gente tem coisa redondinha para ficar, para ter um nível de produção de 90, 95, quiçá 100 mil barris, tá? E ficar nessa com um nível de produção um tanto quanto mais estável até o final do ano. Isso posto, o petróleo a 75, aí a gente vai aqui volta na planilha e vamos planilhar. O petróleo a 75, com capex de 14,50, a gente faz 1 bilhão. Se minha conta financeira explodir para 14, ainda sobra 600 e poucos milhões. 600 e poucos milhões. Entendeu? Então, tem um espaço que ajuda muito a gente agora, né? Porque o petróleo, quando caiu, a gente estava produzindo menos. A gente terminou o primeiro trimestre com 70 e poucos mil barris. Agora, com 90 e poucos mil barris, o petróleo subindo, agora a gente ganha mais. Não é ruim. Se o petróleo voltar para o nível de 80 dólares, é bilhão por trimestre. É muito legal. E aí tem que mudar aqui. Vamos pensar que é 66 dólares, 6 reais o câmbio. Tá bom, tá? Então, tem coisinhas aí muito interessantes para acontecer que eu não consigo enxergar nessas projeções.
Não consigo. Isso tá me deixando bem frustrado. Eu fiquei bem. Quando eu vi isso aqui, eu falei, eu tô triste, porque eu não consigo ver isso. Tô querendo ver o que que eu tenho. O que que eles estão vendo. O e-mail foi basicamente isso. O que que vocês estão vendo que eu não tô vendo? Aí eles falam do hedge, tá? Um preço médio de 63 por barril. Fiz essa conta, tá batendo pelo seguinte: a gente tem um NDF em 73, basicamente. Só que a gente tem um volume maior em dollars, muito maior. A gente tem 400 mil barris, basicamente, em NDF e milhões de barris, dois ou três, em dólar para esse período, subir a mais. Onde o piso está em 60, 62, 63. E aí, fazendo proporcional, tá na casa de 63 dólares o barril, tá, de hedge. Mas barril acima disso, a gente não precisa nem de nenhum nem de outro. Receita. Aqui tá ok, aqui não tá ok. Não consigo ver isso, tá? Não consigo ver isso. O dólar teria que puxar muito, subir muito esse ano para isso aqui não ser, tá? É isso que eu acho muito esquisito. Ano que vem, acho que vem mais lucro, um pouco mais, tá? Eu tô mais no consenso do que nisso aqui. Eu tô na casa de 400 e... eu tô vendo 400 e alguma coisa. E é essa composição do preço-alvo do pessoal. Dívida líquida, quanto vale Atlanta, quanto vale Potiguar, quanto temos de sinergias, que outro dia eu vi um Zezinho falando que não tinha sinergia nenhuma. Recôncavo, Papaterra. Nisso aqui eu acho que podemos ter surpresas. Benefícios tributários de Sudene e afins. Mid e downstream aqui. Parque das Conchas, espero que esse número mude. E Papaterra também. Por Papaterra a gente resolver NTE, isso aqui a gente eventualmente conseguir comprar da Shell baratinho. Peroá, isso aqui, se eles fizerem Malombe, isso aqui vira para cima. Manati, tem coisa para fazer para virar para subir mais ainda. Corporate não tem jeito, o pessoal tem que ganhar salário. E a dívida a gente vai começar a pagar cada vez mais rápido, não tenho dúvida disso. Tá? Então, basicamente, esse é o resumo e revisão da semana. E eu esqueci de mudar aqui isso. Ai, meus caralhos. Então, o que eu falei é que eu não consigo ver isso aqui. É, esses números de lucro e tudo mais eu não consigo bater com esse resultado. Cliente Pactual BTG tem acesso a esse relatório. Quem é meu cliente já vai receber. Não consigo bater de forma alguma nenhum lucro. Receita tá até que batendo, mas nada de lucro eu tô conseguindo bater com os caras. Não bate. Tô mais pro consenso, tanto em 2025 para 2026, consenso até um pouquinho mais, que mas não muito. Eu acho que a gente chega em 500 milhões de dólares. EBITDA de 1. A composição do preço-alvo aqui que eu estava falando. A gente tem Atlanta, Potiguar. Potiguar eu acho que dá para dar uma escadinha. Atlanta tá bonito. Sinergias, o Zezinho lá falou que não tinha. Recôncavo, acho que tem coisa a melhorar aqui. Tá? Eles estão fazendo coisinhas interessantes lá, principalmente um negócio muito interessante que pode ajudar tanto no polo potiguar quanto no polo recôncavo,
Eles fizeram uma proposta para ver se compra metade de uma usina eólica de 337 megawatts, mas isso vai ser assunto para segunda-feira. Temos aqui benefícios de Sudene, aqui é tributário, fiscal e mais um monte de coisa. Papa-Terra tem espaço para crescer com a NTS sendo resolvida. Tá? Mesma coisa, Parque das Conchas tem algum espaço para crescer com uma eventual aquisição da participação da Shell. Tá? Manati tem um pouquinho de coisa para melhorar com a, a, a visão de transformar aquilo num estoque e tudo mais. Peroá. Se plugar Malombe aqui em Peroá, isso aqui vira para cima bonitinho. Corporativo. Não tem jeito, a galera tem que ganhar salário, tem que pagar o bônus do povo, o pessoal tem que trabalhar feliz, com gás. E essa é a nossa dívida líquida. E num futuro não muito distante, estará cada vez menor. E uma coisa que eu acho muito legal nessa questão aqui é que se a gente tiver uma alta no preço do petróleo, isso aqui implode. E aí a gente pega isso aqui e vem para cá. Aí a gente vem de 27 de preço-alvo para 60 de preço-alvo. Tá certo? Então, isso aí com. A gente só precisa do Brent a 75. Se for para 85, aí. Ui! Brent 85 a gente fica com como? Brent 85, 14,50 de CAPEX. A gente faz 4 bilhões, 3 anos a gente paga a dívida. Tá ruim não. Torcemos para Brent 85, é o número mágico. É. Trabalhar com Brent 85. Número mágico bonitinho. 3 anos paga a dívida e fica todo mundo feliz. Beleza? Então, com um tom relativamente sem saber o que vai acontecer no mundo, dependendo do que o pessoal da Ucrânia vai fazer de bombas lá no porto, nos portos, deixo vocês aqui com esse preço-alvo de R$ 27, que ainda assim dá uns 40% de alta. Beleza? Valeu, meu povo. Forte abraço. Até semana que vem.